Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana do curso de Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo. Eu sou Kelvin Cunha e eu vou acompanhar vocês nesse módulo de treinamento e avaliação de modelos em Machine Learning. Então, na semana anterior, a gente viu a parte de introdução a aprendizado de máquina. E nessa semana a gente vai entender alguns aspectos de como a gente aplica esses modelos em certos domínios e como a gente avalia a performance dos algoritmos que a gente vai utilizar. E aí a gente inicia esse módulo falando um pouquinho da parte de desenvolvimento e testes em aprendizado de máquina, como a gente aplica esses modelos em diferentes soluções, em diferentes aplicações. Então, basicamente, quando a gente vai aplicar os algoritmos que a gente está testando, a gente tem que ter algum problema específico que a gente quer resolver. E como todo desenvolvimento de software ou aplicação, a gente tem que passar por certas etapas. E dentro de Machine Learning, a gente pode ter um ciclo, que esse ciclo ele se inicia com a parte de entendimento do problema. Então, quando a gente vai desenvolver um algoritmo, quando a gente vai desenvolver uma solução, a gente tem que entender o domínio que a gente quer aplicar, que a gente quer realizar os nossos testes. Então, a gente faz um levantamento de requisitos, a gente entende quais são os problemas que a gente tem que resolver, quais são as tarefas que a gente quer resolver, e baseado nisso a gente passa para uma fase de experimentação. Então, essa fase de experimentação ela vai envolver a etapa de aquisição de dados, coleta de dados, processamento de dados. A gente tendo a informação necessária para treinar o nosso modelo, para começar a fazer os nossos experimentos, a gente parte para a escolha do modelo e desenvolvimento. E tendo definido os parâmetros, tendo definido os modelos, a gente vai fazer o treinamento e a avaliação para ver se esse modelo está se adequando ao nosso problema, ao problema que a gente está tentando resolver, ok? Então, completada essa etapa de experimentação, se a gente encontra um modelo adequado, se a gente tem um conjunto de testes que a gente acha que é satisfatório para a gente aplicar o modelo dentro da nossa aplicação, dentro do nosso problema, a gente passa para uma parte operacional que lida com os testes do modelo. Então eu vou realizar uma série de testes no domínio da aplicação com um conjunto de dados que é relevante para aquela aplicação, para aquela solução que eu estou tentando resolver. E tendo isso definido, a gente fez um conjunto de testes, a gente viu que o modelo está funcionando, que performa bem no domínio que a gente quer avaliar. A gente passa para a implementação dele na solução, na aplicação, e em seguida, tendo isso desenvolvido, tendo isso aplicado no produto, a gente faz um monitoramento dele. Então são essas três etapas dentro dessa parte operacional. E aí, esse conjunto de processos, esse conjunto de tarefas, ele forma um ciclo. Então, a gente finalizando a parte de experimentação, a gente pode voltar para a parte de entendimento do problema para ver se a gente fez um levantamento correto, a gente levantou os requisitos corretamente, ou se, por exemplo, a gente pode aumentar a complexidade do problema que a gente quer resolver. Ou da parte de experimentação, a gente pode ir direto para a parte operacional, testar o nosso modelo, ver como é que ele funciona na prática, e aí tirar métricas que vai possibilitar a gente a fazer melhorias. Então a gente vai da parte operacional e volta para a parte de experimentação. E aí essas etapas, elas muitas vezes envolvem diferentes tarefas, diferentes coisas que precisamos fazer dentro de cada uma dessas fases, e pode ser um ciclo que a gente tem que retornar para cada uma delas ou passar para outra com base no resultado que a gente espera, no resultado que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui nessa fase de experimentação, esses três tarefas aqui do lado direito, a gente vê que dá para passar para a parte de aquisição de dados se a gente já tem um modelo definido. Então a gente pode ir direto para a parte de treinamento e avaliação. A gente avalia, vê que o modelo ele não era adequado, o modelo não está funcionando. Então a gente volta para a parte de escolha e desenvolvimento do modelo para selecionar outro modelo, tentar adequar melhor o modelo, a arquitetura que a gente está usando. Então, dentro do processo de desenvolvimento de Machine Learning, a gente tem um conjunto de passo a passo bem definido, mas dentro de cada um desses passos a gente pode ter diferentes tarefas
ou diferentes desafios que vai depender do problema que a gente está investigando. E aí, por exemplo, entrando em mais detalhes em cada uma dessas fases, a gente tem aqui em cima a fase 1, por exemplo, que é a fase de entendimento do problema. Então essa fase ela vai envolver tarefas de identificar quais são as oportunidades que eu tenho de negócio para aplicar o modelo, quais são os problemas que eu preciso resolver, quais são as prioridades que eu preciso ter dentro dessa aplicação durante o desenvolvimento do meu modelo. E ela vai geralmente envolver um cientista de dados que vai fazer a coleta, vai fazer a análise, vai fazer a busca dessas oportunidades, e o cliente que quer que aquela tarefa seja resolvida, ou a gente quer resolver alguma coisa. Pode ser a própria pessoa que está desenvolvendo, que quer fazer um produto, e aí vai fazer essa parte de entender o problema, levantar os requisitos e entender onde é que pode aplicar. E aí, tendo essa parte bem definida, tendo o passado levantado todos os requisitos, passado todas as prioridades, então a gente vai para a segunda fase, que é a fase de desenvolvimento do modelo de machine learning. Então essa fase é aquela fase que engloba a parte de aquisição de dados, vamos preparar os dados, transformar os dados, fazer uma análise de adequação, escolher um modelo, otimizar o modelo, utilizar todos os algoritmos que a gente já aprendeu para fazer o treinamento do modelo e avaliar se ele se adequa ou não ao problema. Então a gente vai ter uma série de tarefas que vai envolver lá um engenheiro de machine learning, um engenheiro de dados. E tendo um modelo que se adequa, que a gente vê que tem uma performance adequada para o que a gente quer, a gente passa para a terceira fase operacional, que é fazer um protótipo da aplicação, testar esse modelo e integrar e monitorar o desempenho na aplicação final de usuário. E aí, só fazendo um paralelo, como é o desenvolvimento de aprendizado de máquina, inteligência artificial, com softwares tradicionais. Então, geralmente no software tradicional a gente vai lá, define o escopo do projeto, que é a parte de entendimento do problema, desenvolve o código para resolver aquele problema, e com o código desenvolvido a gente faz uma série de testes, vê se está de acordo com o que a gente espera e aplica ele no produto. Para um software baseado em inteligência artificial, a gente vai seguir essa etapa, mas dentro dessa parte de desenvolvimento eu vou ter duas etapas, que é: para treinar um modelo eu preciso de dados, então eu tenho uma etapa de coleta e análise de dados, e uma etapa para experimentação, que é o treinamento do modelo. Então, ao invés de desenvolver o programa, de desenvolver o código, a gente vai desenvolver o modelo que vai retornar para a gente aquela tarefa, que vai criar aquele programa que a gente precisa. E aí, tendo o modelo, a gente aplica ele no produto, a gente aplica ele na aplicação. E aí, geralmente, dentro desse paradigma de desenvolvimento de inteligência artificial, quando a gente aplica o modelo no produto, a gente tem que se preocupar com o desempenho dele no domínio que a gente está aplicando. Então a gente não vai só desenvolver o modelo e finalizar a parte de desenvolvimento. A gente vai fazer um monitoramento, vai ver se fora do treinamento, fora daquele conjunto que eu usei para otimizar o meu modelo, se ele está funcionando bem, se ele está de acordo com o que a gente esperava. Então a gente faz um monitoramento, e aí, dependendo do resultado, a gente pode voltar para a parte de treinamento, otimizar o modelo, melhorar ainda mais, ou a gente pode voltar para a parte de coleta, se a gente vê que os dados que a gente coletou não estão de acordo com o que está sendo utilizado na aplicação, se tem uma grande variabilidade, ou se ele muda continuamente. Então é uma etapa que no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, a gente tem que se preocupar com o desempenho esperado. Não é um algoritmo determinístico que a gente vai ter um resultado bem definido e vai saber como é que ele vai se aplicar na prática. Esse resultado ele pode mudar dependendo da aplicação e dependendo de como os usuários estão usando o modelo da gente. E aí a gente quer aplicar o modelo para um produto, mas cada aplicação ela vai ter sua especificidade. Então a gente tem que saber, na parte de entendimento do problema, o que de fato a gente quer resolver, que tarefa a gente quer resolver. Por exemplo, eu posso ter um problema de direção autônoma
mas o meu requisito é utilizar imagens de câmera. Então eu sei que eu tenho que desenvolver um algoritmo que vai olhar para a imagem e tentar identificar os veículos. Ou se eu tenho disponível um sensor de presença, um radar de presença, eu posso usar essa informação para ajudar o modelo a fazer a detecção. Ou nesse caso, olhando para câmeras de segurança, eu posso identificar trabalhadores ou equipamentos a partir das imagens. Então, dependendo de cada problema, ou dependendo da informação que a gente tem disponível, ou do que a gente quer resolver, vai aumentar ou não a complexidade do algoritmo que eu tenho que desenvolver. Por isso é extremamente importante a gente entender, ter bem definido quais os requisitos da tarefa que eu estou tentando atacar. E indo nessa linha, dentro de uma mesma aplicação, dentro de um mesmo problema, a gente pode ter diferentes desafios. Então, o problema ele vai especificar o grau de desafio que o modelo vai ter que resolver. E aí, por exemplo, a gente tem um caso aqui de câmera em um automóvel. Então eu quero, por exemplo, que seja, se for um carro autônomo, eu quero que ele detecte outros veículos. E a gente tem esse caso que eu estou andando de dia e eu estou andando no veículo à noite. Então, andar de dia ou andar à noite são problemas diferentes para o algoritmo de machine learning, porque ele vai se basear na informação que ele está utilizando, ele vai se basear nos dados. Então, se eu sei que eu tenho que andar nesses dois períodos, então eu tenho que escolher um modelo adequado ou escolher um conjunto de dados adequado para que o modelo aprenda a lidar com esses desafios. Da mesma forma, se for um lugar que neva, um lugar que tem muita neblina, então, como o modelo ele se baseia na informação dentro, ele se baseia nos dados, então todo tipo de informação que causar variação no dado vai causar variação no modelo. E isso pode mudar a performance que a gente espera dele. Então, por isso que essa parte de entendimento do problema é extremamente importante para a gente saber como ou não a gente pode usar um modelo ou definir como a gente vai usar aquele modelo e que conjunto de dados a gente precisa para resolver aquele problema. E aí, na fase de treinamento, a gente pode tentar diferentes abordagens, diferentes tarefas para tentar otimizar esse modelo. Por exemplo, a gente pode tentar obter os dados, a gente pode modificar uma arquitetura ou variar os hiperparâmetros durante o treinamento da arquitetura. E aí são diferentes tarefas que a gente tenta fazer a acurácia melhorar durante a fase de experimentação. E dentro da fase de experimentação, geralmente a gente tem um pipeline que a gente segue, que é bem definido, e a gente inicia esse pipeline com a escolha do modelo, a escolha dos dados, o processamento dos dados, e aí partindo para a preparação do ambiente. Se a gente tem um modelo, a gente tem um conjunto de dados, a gente vai escolher esses parâmetros, vai escolher as métricas, vai definir o que a gente precisa para avaliar o modelo. Com isso definido, a gente prepara o conjunto de treino, conjunto de validação, atualiza o modelo, faz o treinamento, checa os resultados e assim nesse ciclo até alcançar um modelo que seja adequado para a nossa aplicação. E aí dentro desse ciclo a gente pode testar diferentes alternativas, treinar diferentes modelos com diferentes conjuntos de parâmetros. Por exemplo, aqui a gente pode variar o número de camadas de uma rede neural, pode variar a taxa de aprendizado, ou a gente pode tentar mudar parâmetros da ferramenta que a gente está utilizando, outros otimizadores, outras funções de perda, outras funções de loss, e a gente varia esse conjunto, varia esses parâmetros para tentar alcançar a melhor taxa possível dentro do conjunto que a gente está usando para fazer o treinamento. E aí a gente tem vários caminhos, tem várias possibilidades, mas a gente não sabe necessariamente qual é o melhor caminho para seguir. Então, dependendo do que a gente escolhe, dependendo do caminho que a gente define para tentar melhorar o modelo, a gente pode ter um custo associado com isso. Por exemplo, eu posso passar um bom tempo treinando o modelo. Então, se o modelo for altamente complexo, ele vai demorar horas, pode demorar até dias treinando. E aí, se eu não sei o que eu preciso mudar, se eu não sei o que eu preciso alterar para ter uma melhor taxa de acurácia, eu vou estar aumentando o custo de desenvolvimento porque eu vou estar passando muito tempo na parte de experimentação.
Da mesma forma, se eu não coletei um conjunto de dados que seja adequado para fazer o treinamento, que não consiga passar essa informação da aplicação para o modelo, eu vou ter que passar um bom tempo na fase de coleta, na fase de anotação, o que vai causar um custo na parte de desenvolvimento, na fase de desenvolvimento. E aí a gente voltando para o pipeline, a gente tem essa parte de treinamento, que tem pontos e melhorias que a gente pode fazer, mas o passo anterior, que é essa parte de coleta de dados, ela também é extremamente importante dentro do desenvolvimento do algoritmo de machine learning. Porque como está aqui descrito, o que faz o modelo aprender, o que faz ele ter um bom desempenho é o dado que a gente está utilizando, a informação que a gente está utilizando para fazer o treinamento desse modelo. Então, fazendo um paralelo aqui com cozinhar uma refeição, a gente consegue ter uma boa refeição, a gente consegue ter uma refeição de qualidade se a gente utiliza ingredientes de qualidade para preparar aquela refeição. Da mesma forma, isso vale para um modelo de aprendizagem de máquina. Se a gente não utiliza dados adequados para aquele problema, o modelo ele não vai conseguir ter uma performance adequada, ele não vai se ajustar para que a gente tenha um desempenho adequado para ele resolver aquele problema. Então, antes de ir direto para a parte de desenvolvimento do modelo, escolha do modelo, escolher os parâmetros, a gente tem que passar um bom tempo fazendo a análise do conjunto de dados que a gente tem. Então, será que o conjunto de dados é suficiente para treinar esse modelo? Será que a quantidade tem qualidade necessária para que ele aprenda alguma informação ou a informação que eu preciso? E aí, dependendo do modelo de machine learning, dependendo do algoritmo, esse conjunto de dados ele vai fazer mais diferença ou não. Então, por exemplo, para algoritmos tradicionais, você tem um certo limite que você alcança na medida que você obtém mais dados. Então, para esses algoritmos, você pode ter um conjunto de dados razoavelmente pequeno, mas que precisa ter uma qualidade alta para que você passe a informação necessária durante o treinamento. Por outro lado, a gente vê que para modelos mais complexos, por exemplo, modelos de deep learning, a quantidade de dados que eu preciso para alcançar um desempenho adequado é maior. Então, além da qualidade, eu preciso de uma boa quantidade de dados. E aí, essa quantidade vai variar dependendo do modelo que eu estou usando e dependendo da qualidade de coleta dos meus dados. E aí, seguindo essa ideia, a gente vê, por exemplo, se eu tiver um conjunto de dados que é pequeno, mas é um conjunto de dados que tem muito ruído, tem muita variação de exemplo, poucos casos de uma certa classe. Então a gente vê aqui marcado de X exemplos que eu tenho, e dentro desse espaço eu consigo fazer o ajuste para diversos modelos, diversas curvas. Então eu consigo ter diferentes otimizações desse modelo que aumentam o meu espaço de busca. Eu não tenho nenhuma certeza de qual modelo se ajusta melhor a esse conjunto de dados. Por outro lado, eu tenho aqui um conjunto de dados maior, então eu tenho mais exemplos. Então, apesar dele ainda ter ruídos, ter muita variabilidade, eu consigo ver aqui um comportamento, uma tendência em que eu consigo ajustar um modelo que ele é mais adequado para esse problema. Por outro lado, eu posso ter um conjunto de dados pequeno, mas se eu fiz uma análise adequada, se as anotações, as labels, elas são consistentes e não tem muito ruído, eu consigo ter uma representação adequada do problema para eu conseguir ter um ajuste de um modelo que performa bem para esse dado, para esse conjunto de dados. Então a gente consegue ver que se a gente tem uma fase de preparação de dados que ela é adequada, que ela consegue me retornar um conjunto de dados que é bom o suficiente para eu treinar um modelo, então eu posso ter um modelo que ele é razoavelmente equivalente a um modelo que foi treinado com uma base de dados grande. Então eu não preciso necessariamente de muita informação, desde que eu consiga garantir que essa informação que eu tenho, ela tem qualidade. E a gente vê, por exemplo, a comparação de dois modelos. Então, a curva em vermelho é um modelo treinado com uma base de dados que ela tem bastante ruído.
Então, esse modelo ele chega aqui à faixa de 60% no score dele. E aí a gente compara esse modelo com outro modelo treinado, o mesmo modelo treinado numa base de dados com as rotulações consistentes, com as rotulações de qualidade avaliadas e processadas. Então a gente vê que já tem uma melhora de performance que vai de 60% para 70% do score desse modelo. Então, voltando aqui àquele pipeline, a gente tem aquele primeiro passo, que é a definição do objetivo, que está dentro da fase de entendimento do problema. Então, a gente identifica qual é o escopo, o que de fato eu quero resolver, quais são os requisitos para que o modelo atenda para resolver aquilo que eu defini, e eu faço a modelagem do problema para ficar de acordo com o que eu espero para o modelo que eu estou treinando, modelo de aprendizagem. E aí, com isso definido, a gente passa para a parte de aquisição dos dados, que é a parte de processamento dos dados. Então, essa parte vai envolver a anotação, a gente vai ter que avaliar a qualidade dessa anotação, desses dados, que está englobada na fase de exploração. E com a fase de exploração, a gente faz o pré-processamento, que é adequar os dados ao que eu espero, ao que o modelo precisa. E a gente faz a avaliação das distribuições, se ela está de acordo, se eu preciso de mais informação, se eu tenho informação suficiente para treinar o modelo, e avalio quais características eu vou precisar avaliar dentro dessas imagens para avaliar se o modelo está de acordo com os requisitos que a gente levantou na fase anterior. E tem a fase de processamento de dados, que é transformar as informações para adequar as informações de entrada ao que o modelo espera. Por exemplo, fazer uma normalização, fazer uma transformação nos pixels de uma imagem, que é o que o modelo vai receber como entrada para realizar a predição. Então a gente tem aqui a parte de aquisição, e a parte de aquisição envolve o passo da gente definir o protocolo de aquisição, o que a gente precisa para capturar as imagens, para capturar os textos, quais são os requisitos que eu tenho para aceitar essas informações que eu vou usar para treinar o modelo. Eu começo a fazer a captura, começo a ingerir os dados, faço as anotações para cada um, faço a análise para ver se está de acordo com o que é esperado e filtro as informações para remover ruídos, remover informações que não são necessárias. E aí com isso a gente vai para a parte de processamento, que é o Feature Engineering. Então, nessa fase a gente faz a transformação, normalização, aplica pré-processamentos, escolhe exemplos, avalia e distribui os exemplos dentro do conjunto de treinamento. E aí, com isso definido, com essas duas fases, a gente pode iniciar a fase de treinamento e teste de modelos, para em seguida monitorar como é que está esse desempenho, como é que está esse modelo. E aí, além disso, se a gente tem um conjunto de treinamento que ele é totalmente equivalente ao conjunto de teste, a gente vai ter uma acurácia que ela vai ser alta, vai ter um score alto para aquele modelo. Mas aí quando a gente for aplicar esse modelo, a gente vai ver que ele não vai funcionar de acordo com o que era esperado. Então, eu tenho um conjunto de dados que eu adquiri, que eu anotei, que eu treinei o modelo, e eu estou dentro aqui desse domínio que eu realizei toda a parte de experimentação, de treinamento, de teste, de aquisição de dados, de processamento e anotação. Só que a aplicação ela tem um conjunto de informações maior, ela tem um conjunto de informações que o modelo não viu, que o modelo não aprendeu. Então, quando ele for performar, na aplicação final ele vai ter uma queda de performance, uma queda de desempenho. Então, o ideal é que a gente consiga fazer esse mapeamento. O que a gente espera que o modelo resolva com o que eu tenho disponível para treinar e o que eu quero testar para ver se ele funciona ou não. Então, geralmente a gente tem que ter esse cuidado quando faz a definição do escopo da aplicação e a aquisição de dados. Por isso é uma fase extremamente importante antes de iniciar a parte de treinamento e escolha dos modelos. E aí a gente tem um exemplo aqui de coleta de dados, e aí digamos que a gente quer construir um sistema que identifique pets e classifique como cachorro, gato ou animal selvagem. E a gente tem um conjunto de dados da web que a gente obteve essas imagens. E a gente obtém as imagens e faz a categorização. A gente treina um algoritmo para fazer a classificação entre cachorro ou gato ou animal selvagem. E aí, por exemplo, a gente quer otimizar um modelo
e a gente usa e divide esse treinamento com 70% das informações que a gente tem das imagens, a gente vai utilizar para treinar o modelo. E 30% a gente vai utilizar só para fazer testes, só para testar. E a gente treina um algoritmo, a gente treina qualquer algoritmo de aprendizado dentro dessas imagens web que a gente adquiriu, e a gente conseguiu uma acurácia de teste de 98%. Então, a gente tem essas imagens como exemplo, a gente treinou o modelo com essas imagens, testou também com esse mesmo conjunto e deu 98%. E aí digamos que a gente quer aplicar agora esse algoritmo dentro de aplicativos móveis. A gente quer testar e mandar para usuários para eles classificarem os pets, os cachorros ou gatos ou qualquer outro animal. E a gente vê que o resultado que a gente tinha 98% de acurácia no nosso conjunto de teste, ele não se replicou no conjunto dos usuários, com as imagens dos usuários, quando a gente começou a monitorar a aplicação. Essa acurácia ela caiu para 49%. E a gente faz uma avaliação, a gente tenta entender o que é que foi que aconteceu, porque o modelo que a gente treinou ele não conseguiu identificar os animais dos usuários. E aí a gente pega um subconjunto dessas imagens que os usuários estavam utilizando na nossa aplicação, e a gente vê que tem uma grande diferença entre as imagens que a gente treinou e as imagens da aplicação, do domínio que a gente está avaliando. Então, podem aparecer objetos diferentes ou pontos de vista diferentes. O animal, eu não estou vendo a face do animal, ou a resolução da imagem ela mudou, ou a cor, o contraste da imagem ela mudou. Então, todas essas características elas vão influenciar na avaliação do modelo. Porque no conjunto de treinamento eu peguei imagens da web com resolução bem definida, mostrando a face do animal, com um ponto de vista bem definido. E aí quando a gente vai treinar esse modelo na aplicação, quando a gente vai testar esse modelo na aplicação, a gente vai ver que o comportamento dele não vai ser o mesmo que a gente avaliou no nosso conjunto de teste. Por isso que é extremamente importante a gente entender o domínio que a gente está aplicando, para saber se as condições de treino que a gente usou para fazer o treinamento, ela vai se repetir dentro do conjunto da aplicação. E se o teste que a gente realizou, se o conjunto de testes que a gente utilizou para avaliar a adequação do modelo, se ele representa o mesmo tipo de informação que é usado na aplicação que eu quero avaliar. E a gente vê que a distribuição do nosso dataset, nesse exemplo, ela não mapeia os exemplos que identificamos nos dispositivos dos usuários. E aí, por exemplo, essa divisão de 70-30, 70 para treinamento, 30 para teste, ela é bastante comum para algoritmos tradicionais, que são algoritmos mais simples de aprendizagem de máquina. Mas na era do Big Data, que a gente tem muita informação, a gente tem muito dado, muita informação chegando, muita variação, a gente pode ter mudanças que não estão mapeadas nesse conjunto de treinamento. E principalmente para algoritmos de aprendizado profundo, o tipo de dado que a gente está usando para fazer o treinamento, ele vai influenciar diretamente no resultado final do modelo. E aí, durante a etapa de treinamento, a gente tem um conjunto de dados e aí a gente divide esse conjunto em 3 subconjuntos, que a gente chama de conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste. E aí, basicamente, dentro do treinamento, eu vou usar o conjunto de treinamento e o conjunto de validação. O conjunto de treinamento, ele vai ser os exemplos que vão ser utilizados para otimizar o modelo. Então, vão ser os exemplos que eu vou passar para o modelo aprender características do domínio, características do problema. O conjunto de validação, ele vai ser utilizado para avaliar o quão bom está esse treinamento. Então, dentro do treinamento, eu uso o conjunto de validação para tomar decisões sobre a performance do modelo durante a fase de otimização. Então, o conjunto de treino ele vai ser usado para atualizar os parâmetros do modelo, e o conjunto de validação ele vai ser utilizado para saber se o treinamento ele está indo ou não no caminho que eu acho adequado. E aí eu vou ter como base as decisões que eu vou tomar baseado no resultado do conjunto de validação. O conjunto de teste ele vai avaliar a performance final do algoritmo. Então,
é um conjunto que é separado da fase de treinamento. Então a gente finaliza a fase de treinamento. Com a fase de treinamento finalizada, eu vou avaliar o quão bom o modelo é no conjunto de teste. E esse desempenho ele vai ser o resultado que a gente espera que o modelo tenha numa aplicação final. Ele não vai ser utilizado de nenhuma maneira para tomar alguma decisão durante o treinamento. Isso vai ser exclusivamente do conjunto de validação. O conjunto de teste vai ser só para avaliar o quão bom o modelo ele foi durante o treinamento. E aí, uma vez que a gente define o conjunto de validação, o foco do desenvolvimento, o foco do treinamento é melhorar a acurácia dentro desse conjunto. E aí, como o conjunto de validação ele é utilizado para tomar decisões durante o treinamento, a gente pode ter um ajuste do modelo para o conjunto de validação. Por isso, a gente espera que o conjunto de validação ele seja o mais próximo possível do conjunto de teste. Por quê? Se o modelo ele performa bem no conjunto de validação, provavelmente ele também vai ter um bom desempenho no conjunto de teste. E se a gente sabe que esses conjuntos eles são diferentes, se o conjunto de validação e o conjunto de teste ele vai ser diferente, então a gente pode ter uma queda de performance, uma queda de desempenho. Então o modelo ele tem que performar bem no conjunto de validação, mas a gente tem que ter essa intuição, essa garantia de que o conjunto de validação ele mapeia o objetivo final, o objetivo do problema que eu quero avaliar. E aí, se a gente sabe, por exemplo, que o conjunto de validação ele difere bastante do conjunto de teste, ou seja, eu tenho uma informação que é muito diferente quando eu for testar a aplicação, quando eu vou avaliar. Então, isso dificulta para a gente saber o que é que a gente precisa melhorar durante a fase de desenvolvimento. Então, existem problemas que são relacionados ao modelo. Será que o modelo é adequado? Será que os parâmetros que eu utilizei são adequados? Ou será que o problema foi do conjunto de dados, a qualidade da minha anotação? Então, se eu tenho essa garantia de que o conjunto de validação ele é razoavelmente similar ao conjunto de teste, ou as informações elas são razoavelmente parecidas, então a gente pode ter uma intuição melhor do que está acontecendo dentro do treinamento, do que está acontecendo dentro do modelo e quais alternativas a gente pode seguir para tentar melhorar o nosso resultado. E aí a gente vê que ter diferentes distribuições para validação e teste adiciona incertezas sobre as ações que a gente tem que tomar para treinar o modelo, para tentar melhorar o nosso resultado. E alguns datasets, por exemplo, a gente pode ver que eles são voltados para avanços específicos. Então a gente vai ver que propositalmente o conjunto de teste ele vai ser bem diferente do conjunto de treinamento, porque os modelos eles são criados para tentar lidar com esses problemas, para tentar diminuir essa diferença. E aí é adequado ter distribuições distintas quando a gente está propondo um método nesse cenário. Mas se a gente quer, não é um caso de pesquisa, não é um caso experimental, a gente quer aplicar um modelo na prática, a gente quer desenvolver uma solução com aquele modelo, então a melhor escolha é escolher um conjunto de validação, um conjunto de teste que são equivalentes para que a gente possa ter o melhor mapeamento possível durante a avaliação que a gente vai fazer, antes de desenvolver a aplicação, desenvolver a solução. E aí, qual o tamanho ideal do conjunto de teste e validação? Isso vai depender da quantidade e qualidade dos dados que a gente vai ter disponível. Então, não importa muito se eu tenho um conjunto de treino que é maior do que um conjunto de validação ou que é maior do que o conjunto de teste. Se a gente tiver um conjunto que ele é adequado e que mapeia bem todas as variações que a gente vai encontrar no problema, então a gente pode utilizar e avaliar o modelo dentro desse conjunto. Um outro exemplo é o caso da validação cruzada. Esse algoritmo ele é muito utilizado quando a gente tem um dataset que ele é um pouco menor, ou quando a gente vai treinar algoritmos mais simples. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados e eu divido esses dados para treinamento e teste. E aí, como a gente viu, o conjunto de teste ele é dissociado do treinamento. A gente não vai usar esse conjunto para otimizar nenhum parâmetro. E dentro do conjunto de treino, eu divido ele em pedaços. E cada um desses pedaços, eu vou ter um pedaço que é separado para fazer a validação e os outros
eu vou otimizar os parâmetros do modelo. Então eu vou avaliar, eu vou ver o desempenho, e aí eu mudo o pedaço que está sendo usado para validação, que é para avaliar diferentes características se estão de acordo com o treinamento que eu estou realizando. E a gente vai fazendo isso até que todos os pedaços eles sejam usados para validação e a gente tenha usado todos os outros para treinamento. A gente consegue ter uma noção melhor de variação dos exemplos para cada treinamento que eu fiz, para saber se o modelo ele está se adequando, se ele tem um bom desempenho para diferentes conjuntos de dados. E a gente finalizando a partir de treinamento, a gente usa o conjunto de teste para fazer a validação final e ter o nosso resultado final. E aí essa validação cruzada ela é muito usada para modelos mais simples ou quando tem um conjunto de dados menor. Mas para a Deep Learning, a aprendizagem profunda, ela não é tão usada porque geralmente a gente tem modelos que são mais complexos. Então tem modelos que demora horas ou demora dias para ser treinado. E aí a gente não consegue fazer essa variação de validação treinamento ou simplesmente porque a gente precisa de um conjunto de treinamento que é muito grande para esses algoritmos, então não é tão viável assim ficar sempre usando a validação cruzada. Ela é mais utilizada para casos pontuais que a gente quer testar alguma coisa ou avaliar alguma coisa muito específica para um conjunto mais restrito. E a gente tem esse exemplo de classificação. A gente utilizou aqui esse dataset AFHQ e ele tem 16.000 imagens, 512 por 512. E é um dataset que tem a face de animal, então é dividido naquelas categorias gato, cachorro e animais selvagens. E a gente simplifica esse dataset um pouquinho para utilizar 100 imagens para cada uma dessas classes para treinar um modelo de aprendizagem. Então a gente tem aqui alguns exemplos de gatos, que são 100 imagens de gatos que a gente usa para treinar e 100 imagens de cachorros. A gente utiliza alguns parâmetros definidos, como a loss a gente usa a entropia, a cross entropy dos exemplos e o otimizador atom que a gente viu no módulo passado, certo? E um modelo simples de rede neural que a gente vai ver no próximo módulo, que utiliza convoluções, max pooling e camadas totalmente conectadas. A gente vai ver o que é cada uma dessas coisas depois, mas a gente pode assumir aqui que tem um modelo que vai aprender vai receber uma imagem e vai retornar para a gente se essa imagem contém um gato, se contém um cachorro ou se contém um animal selvagem. E a gente treinou esse modelo e aí aqui está a curva de aprendizado dele, baseado na acurácia, e a gente viu que a acurácia ela chegou até 99% mais ou menos aqui na curva, que é uma acurácia muito boa para esse modelo. E aí a gente pega um conjunto de teste para tentar avaliar essa acurácia. E a gente vê que no conjunto de treinamento a gente conseguiu uma acurácia de 99%, e aí quando testou a gente teve uma acurácia de 45%. E aí visualizando aqui os exemplos de treinamento, a gente pode ver uma diferença clara que é no conjunto de treinamento, propositalmente, a gente filtrou algumas informações e treinou o modelo só com imagens de gato com pelagem escura e cachorros com pelagem mais claras. E no conjunto de teste a gente tem uma variação maior. A gente tem gatos com pelos claros, pelos escuros, da mesma forma para cachorros, com pelos escuros, pelos brancos, um pouquinho mais claro. E aí quando a gente foi usar esse conjunto de teste para avaliar a performance do modelo, a gente percebeu essa queda de acurácia, porque a distribuição que a gente usou para treinar foi totalmente diferente da que a gente usou para testar. Então existem características em comum dentro desse conjunto de dados que descrevem um gato, que descrevem um cachorro, mas a gente não tem um conjunto adequado para mapear todas as características e todas as variações que a gente precisa dentro desse domínio, dentro dessa aplicação. E aí, por exemplo, a gente muda esse conjunto de treinamento e aí continua utilizando 100 imagens. É o mesmo tamanho, o mesmo modelo, o mesmo algoritmo que a gente vai treinar, só que com mais variações.
Então, ao invés de ter um gato só com pelo escuro, eu vou ter diferentes cores, diferentes características de gatos, da mesma forma para os cachorros. E a gente faz esse treinamento novamente da mesma forma, só mudando os exemplos de treinamento. E a gente faz essa comparação aqui. A gente vê que no treinamento o modelo anterior era o modelo azul, que alcançou 99%, e o modelo vermelho, o nosso novo modelo, alcançou 97%. Então a gente teve uma queda do conjunto de treinamento, ele não conseguiu alcançar os 99 porque a gente tem mais variação, é mais difícil aprender essas variações, essas características dentro desse dataset, mas no conjunto de teste, no conjunto de validação, que é o mesmo conjunto que a gente usou anteriormente, o resultado ele melhorou de 45% para 79%. Então, no final, esse resultado aqui é que importa para a gente quando for aplicar o modelo. Então eu tinha um modelo que ele não conseguia classificar adequadamente os exemplos, as imagens, e eu melhoro esse desempenho para 79% porque eu tive uma aquisição ou um ajuste melhor do meu conjunto de dados.